Alguns pensam que se uma pessoa é uma vez salva, salva para sempre, tal pessoa certamente pecará mais livremente. Este pode ser considerado o mais comum e mais forte ponto de objeção. Se um homem sabe que é eternamente salvo e que nunca será condenado, não se tornará ele desleixado, passando a cometer toda sorte de pecados e ousando fazer qualquer coisa? Se tal fosse o caso, não seria muito perigoso esse tipo de ensinamento? Lembro-me de que, certa vez, um homem escreveu uma carta para o Sr. Mackintosh, o autor de um comentário sobre o Pentateuco. Naquela carta, esse homem contou ao Sr. Mackintosh que, na semana anterior, ouvira um pregador fazendo uma pregação sobre o assunto de sermos filhos de Deus eternamente. Um jovem na audiência disse que já era assim, ele agora poderia fazer tudo o que quisesse. Em poucos dias, o jovem cometeu todo tipo de pecados. O escritor da carta reclamou que, por causa do ensinamento de uma vez filho, eternamente filho, os jovens têm sido prejudicados. Em resposta à sua carta, o Sr. Mackintosh escreveu: é verdade que, uma vez que alguém se torna filho de Deus, ele o será eternamente. Mas, em primeiro lugar, duvido que o jovem que você mencionou fosse filho de Deus. Eu tenho um filho. Suponha que eu diga para meu filho que, uma vez que é meu filho, ele o será eternamente. Ao escutar isso, será que meu filho ficaria tão alegre que quebraria a janela com uma pedra, jogaria os pratos no chão, puxaria a toalha da mesa, derrubando as vasilhas no chão e faria todo tipo de coisas mal educadas diante de mim? Pode existir tal tipo de pessoa? É verdade que quando uma pessoa se torna filho, ele é filho eternamente. Mas ele não irá agir de modo desordenado somente porque é filho? Se ele agir desordenadamente, duvido que seja filho realmente. De acordo com a Bíblia, nada há de errado com a palavra do pregador, mas a ação do jovem está totalmente errada. Para determinar se o ensinamento está certo, podemos julgá-lo apenas pela verdade na Bíblia, não podemos determiná-la pela conduta do homem. Como mestres da Bíblia, podemos apenas ser responsáveis por ensinar aos outros o que a Bíblia diz. Não podemos ser responsáveis por ensinar o que a Bíblia deveria dizer. Não temos essa autoridade. Sabemos que a palavra de Deus diz que uma vez que somos filhos eternamente. Não sabemos qual será o resultado deste conhecimento. O problema hoje é que o homem não julga a palavra de Deus pela palavra de Deus. O homem gosta de tomar alguém como exemplo e dizer que já que esta pessoa é da maneira que é, como se pode dizer que um homem é, uma vez que salvo eternamente? É verdade que alguns cristãos fracassaram e são fracos. Também é verdade que alguns são falsos. É verdade que existem milhões de cristãos que têm experiências diferentes. Somente podemos julgá-los pela verdade da Bíblia. Não podemos julgar a verdade da Bíblia pelo que os outros têm feito. Podemos somente provar que estão errados pela verdade da Bíblia. Não podemos condenar a verdade da Bíblia por causa do que eles têm feito. Pode perceber a diferença? O ponto de partida de um cristão é a palavra de Deus, não a conduta do homem. Hoje você pode perguntar-me se ainda é salvo, pois mentiu ontem. Eu não posso afirmar se você é salvo ou não baseado em sua mentira. Se sua mentira foi uma boa mentira ou uma má mentira, uma mentirinha ou uma mentirona. Posso somente dizer-lhe o que a verdade da Bíblia diz. Se não for assim, não serão necessário o trono do julgamento e o grande trono branco. Somente podemos atentar
para o que a palavra de Deus diz. Podemos apenas julgar as atitudes do homem pela palavra de Deus. Nunca podemos julgar a palavra de Deus pelas atitudes do homem. É a palavra de Deus que diz que uma vez que o homem é salvo, ele é salvo eternamente. Não há nada de errado nisto. Embora seja errado o homem agir irresponsavelmente por causa dessa palavra, ainda devemos julgar tudo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa constituição plena e nosso tribunal mais elevado. Certa vez ouvi alguém dizer que o ensinamento de uma vez salvo, eternamente salvo, torna uma pessoa irresponsável, displicente e pouco vigilante. Somente se pode fazer tal afirmação quando não se conhece plenamente a palavra de Deus. Somente os que não entendem a salvação de Deus podem dizer que um homem seria irresponsável e displicente porque sabe que é eternamente salvo. Tais pessoas ignoram pelo menos 3 coisas. Primeiro, desconhecem o caminho da salvação de Deus. Eles não sabem como Deus os salvou. Dizendo isso, não estamos falando sobre como somos preservados por Deus, mas a maneira pelo qual Deus nos salvou. Deus não nos ameaça de irmos para o inferno a fim de crermos no Senhor Jesus. Ele não empurra as pessoas para o céu. O homem sempre pensa que se não se arrepender dos seus pecados, não mudar um pouco e não fazer obras louváveis, ele não poderá ser salvo. Por essa razão, continua a procurar caminhos para ser salvo. É essa a maneira de Deus salvar-nos? Será que Deus coloca a questão do pecado continuamente diante do homem, intimidando-o a resolvê-la de imediato? Será que Deus ameaça as pessoas com o tribunal de julgamento e sua ira, forçando-as a fazer várias coisas e metendo em suspense quem não sabe como será seu futuro, para que lutem com todas as suas forças? Se um homem tem algum conhecimento de Deus, dirá não milhares de vezes a essas questões. Os que não conhecem Deus irão dizer que essa é uma boa maneira de fazer com que o coração do homem entre em pânico, trema e fique em suspense, sem saber o que virá depois. Mas os que entendem a salvação de Deus sabem que isso é uma ameaça maligna do inferno. Essas não são as boas novas. Deus disse que o julgamento está consumado, o problema do pecado está solucionado. A maneira da salvação de Deus não é deixar-nos em suspense ou amedrontar-nos porque o busquemos. Ele nunca coagiu-nos à santidade, justiça e santificação. Ele disse que tudo está preparado. Os servos disseram, tudo já está preparado. Lucas capítulo 14, versículo 17. Deus preparou tudo. Agora Ele está vindo para dar coisas a você. Porém, hoje, invertemos as coisas. Achamos que o homem precisa ser amedrontado até tornar-se bom. Por favor, lembre-se de que um homem pode até desmaiar de medo, mas jamais pode tornar-se bom pelo medo. Segundo, as pessoas mencionadas acima desconhecem não somente a maneira da salvação de Deus, como também o conteúdo dessa salvação. O que é a salvação? Não é simplesmente Deus resolver nosso problema de pecado por meio de seu Filho. A salvação não somente faz com que nossos pecados sejam perdoados, como também nos dá a vida eterna. A salvação de Deus justifica-nos e também nos dá o Filho de Deus, colocando-o dentro de nós. A salvação não somente faz com que não sejamos condenados por Deus, mas coloca o Espírito Santo dentro de nós. Não somente nos capacita a futuramente viver para sempre, mas transmite-nos hoje a natureza de Deus. Esse é o conteúdo da salvação. Não somente temos perdão e justificação, e não somente não somos condenados e julgados, mas temos a natureza de Deus, Cristo e o Espírito Santo habitando em nós. Como resultado, o homem irá espontaneamente ter um novo desejo, uma nova inclinação, um novo anelo.
A salvação de Deus acrescenta-nos algo novo. Alguns dizem que a salvação é objetiva, contudo há muitos aspectos subjetivos. A salvação não apenas solucionou o problema do pecado diante de Deus, como também resolveu muitos outros problemas em nosso interior. Dentro de nós temos agora uma nova vida, uma nova natureza. O Senhor e o Espírito Santo. Sendo assim, podemos ser negligentes? Não estou dizendo que um cristão jamais pecará, mas estou dizendo que se um cristão peca, isso é um sofrimento para ele, não uma alegria. Se um homem pensa que recebeu uma licença e um certificado para pecar somente porque agora sabe que é eternamente salvo, e se tal pessoa não sente nada quando peca, tampouco sofre, duvido que seja um verdadeiro filho de Deus. Estou dizendo que um homem é eternamente filho de Deus somente depois de ter se tornado filho de Deus. Não estou afirmando que alguém pode ser filho de Deus eternamente sem nunca ter se tornado filho de Deus. O Senhor está dentro de nós. Ele nos proíbe de pecar. Terceiro, uma pessoa, como a mencionada acima, não conhece o resultado da salvação de Deus. Para os que foram salvos por Deus, assim como nós, existe certamente uma consequência, um resultado e um fim. Qual é esse resultado? Depois que um homem é salvo, pode então transgredir a lei somente porque agora está justificado em Cristo? Pode agora livremente transgredir os 10 mandamentos do começo ao fim? Pode agora fazer tudo o que quer? Por favor, leia as palavras de Paulo aos Filipenses. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Filipenses capítulo 3, versículos 6 a 9. Paulo tinha justiça pela fé em Cristo. Ele recebeu justiça pela fé em Deus e não pela obra da lei. Estava ele então livre para fazer qualquer coisa, ser irresponsável e negligente, simplesmente por causa disto? Ele disse que o que para ele era lucro, considerava como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa de Cristo, ele sofreu a perda de todas as coisas e as considerava como refúgio. Portanto, em todo cristão regenerado, maduro ou imaturo, existe um desejo de santidade, um amor de Deus e um coração de agradar a Cristo. Não sei por que é desse modo, somente sei que é o resultado da salvação. Você pode argumentar que, por ser apóstolo, Paulo podia falar como falou em Filipenses capítulo 3. Vamos agora observar os cristãos comuns, então. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, é dito: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo aqui nos dá uma resposta. Um homem não será irresponsável e negligente somente porque Deus o salvou e Cristo ressuscitou por ele. Pelo contrário, por causa da morte e ressurreição de Cristo, uma pessoa irá viver por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Hoje, enquanto ela está vivendo na terra, ela não vive para si mesma, mas para o Senhor, que morreu e ressuscitou por ela. Portanto, a razão de uma pessoa dizer que pode ser negligente por saber que é eternamente salva deve-se a 3 coisas. Primeiro, ela desconhece a maneira, o processo da salvação.
Segundo, ela desconhece o conteúdo da salvação. E terceiro, ela não conhece o resultado da salvação, ou seja, não sabe que a salvação pode fazer pelo homem. Se você vir essas três coisas, imediatamente verá que a salvação eterna irá não somente guardá-lo de viver desregradamente, como também irá torná-lo piedoso. A salvação eterna irá guardar-nos da displicência e nos tornará sóbrios. Pedro diz-nos em sua segunda carta: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Estaremos livres para ser negligentes, agora que sabemos onde estamos indo? Nos versículos seguintes, Pedro continua dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Por sabermos que estamos com ele, não podemos ser negligentes ou agir de qualquer maneira. Se não sabemos aonde estamos indo, estaremos andando em círculos, mas quem tem um objetivo e sabe para onde está indo, certamente escolherá caminho mais reto. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.